Boa noite a todos. Hoje a gente vai retomar a discussão que a gente iniciou a aula passada sobre cromatografia líquida de alta eficiência. Devemos ter a aula de hoje e a próxima aula até encerrar esse assunto. Bom, para recordar, a aula passada a gente tinha falado um pouquinho sobre solvente de fase móvel, degaseificação, tudo que a gente precisa ter para introduzir a fase móvel no sistema, e sobre bombas e amortecedores de pulso. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, sobre injetores e sobre colunas e pré-colunas para a cromatografia líquida de alta eficiência. Iniciar também a discussão sobre fases estacionárias. Bom, sobre injeção de amostra, é um dos módulos básicos em todo o sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, os dispositivos, os sistemas para introdução de amostra na coluna. No sisteminha do Tswit, naquele sisteminha simples que a gente discutiu nas primeiras aulas, era um sistema de cromatografia líquida de baixa eficiência, baixa pressão. Simplesmente a introdução da amostra era feita com uma pipeta Pasteur, com uma seringa. Você depositava a amostra na ponta da coluna e reiniciava a percolação da fase móvel. Você simplesmente jogava a amostra na coluna. O sistema é aberto. Um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, por outro lado, é um sistema intrinsecamente fechado. Você não pode abrir o sistema, depositar a amostra na ponta da coluna, fechar e reiniciar o fluxo de fase imóvel sem que haja um tempo para estabilização, sem uma série de problemas que possam ocorrer. Você vai colocar gás na coluna, você vai colocar contaminantes. Então, tem um monte de coisas que impedem isso aí. Você tem que ter alguma estratégia, algum artifício para ter uma solução da amostra, introduzir ela diretamente no fluxo de fase móvel que está entrando na coluna, sem que isso alargue a banda cromatográfica. Não basta simplesmente você jogar na fase móvel, você tem que introduzir de forma imediata, de forma instantânea e de forma controlada, ou seja, um volume controlado, com uma velocidade controlada. Bom, em cromatografia líquida de alta eficiência, é quase universal o uso desse sisteminha aqui, da chamada válvula Reodyne de 6 vias, para fazer a injeção. Válvula tipo Reodyne, Reodyne é o nome do fabricante original dessas válvulas, desses injetores, chamadas válvulas de loop ou de alça. Pode ser usado tanto o termo em inglês quanto em português, que Reodyne virou o sinônimo dela. O processo de injeção em HPLC, comparado pelo menos com GC e outras técnicas cromatográficas analíticas, é muito simples, não é algo muito complexo. Essas válvulas aqui é um sistema bem engenhoso que permite isso aí. Então vocês podem ver que a válvula ela tem uma chave aqui, ela é rotatória, você pode girar isso aqui para lá e para cá, você pode mover, posicionar ela um lado ou outro, Dependendo da posição, a válvula age com uma função, Como que essas válvulas são feitas, Ela tem vários canais dentro e, dependendo da posição do rotor central aqui, que é determinada por essa chave, esses canais são interligados de determinada maneira. Na posição de carga, load, que é a posição inicial dessas válvulas, o rotor está posicionado de tal maneira que o fluxo da bomba, que está pegando a fase móvel, introduzindo na coluna, vem aqui, passa aqui por essa seção, por esse anel dentro do rotor e vai direto para a coluna, ou seja, você tem um fluxo contínuo de fase móvel para a coluna ininterrupto. Conectado a essa válvula, você tem o chamado loop ou alça de amostragem, que é um tubo de aço ou de outro material inerte, rígido, com um volume pré-determinado, que é o que vai conter, que vai reter o volume de amostra que você vai injetar na coluna. Nessa posição, você tem dois dutos aqui adicionais que ficam conectados aqui na válvula Reodyne. Então, o que você faz? Você, com uma microseringa, você pega a solução da amostra,
injeta ela aqui no corredorzinho central, no furo central, como está mostrado aqui, né? Ela vai enchendo esse loop, preenche o loop de amostragem e na hora que você vê que ela começou a escapar por aqui, o loop de amostragem está cheio. Então você, sem interromper a vazão da coluna, né? Você preenche esse loop de amostragem com a solução de amostra ou a própria amostra, se ela for uma amostra em solução. Logo após você encher o loop de amostragem, você preencher com a solução da amostra, você está pronto para fazer a injeção, né? Então o que você faz? Você movimenta essa chave nessa direção, ou seja, você gira esse rotor aqui, move o rotor e reposiciona esses canais internos do rotor de tal maneira que o fluxo da bomba, ao invés dele vir aqui e passar direto para a coluna, ele entra aqui, vem nessa direção, entra aqui no loop de amostragem, onde tem a solução da amostra, empurra a solução da amostra que você preencheu anteriormente aqui nessa direção. A saída do loop de amostragem, ao invés de estar conectada nesse tubo de saída aqui, agora está conectada aqui nesse canal. Então, a solução de amostra é impelida nessa direção, vem para cá e é jogada imediatamente dentro da coluna. Ou seja, a fase móvel que está sendo bombeada lava esse loop e joga ele, a solução que estava dentro, instantaneamente para dentro da coluna. Ou seja, numa operação simples, você injeta um volume fixo, bem conhecido de solução da amostra, sem problemas muito sérios de alargamento de banda cromatográfica, você espalhar a amostra, o negócio vai de uma vez lá para dentro da coluna. É um sistema muito simples, muito confiável, dificilmente essas válvulas dão problema, é uma parte bem robusta do equipamento. Comparado com a cromatografia gasosa, a injeção é um negócio complicado, a gente vai ver, um negócio problemático, um dos calcanhares de Aquiles da cromatografia gasosa é a injeção. Por outro lado, cromatografia líquida, que tem várias limitações de ordem instrumental que ainda não foram resolvidas, a injeção é uma operação bem simples, bem tranquila. Existem vários parâmetros que você tem que considerar, várias coisas que você tem que tomar cuidado na injeção, mas de modo geral, nada de muito complexo, nada de problemático. Bom, o parâmetro básico de injeção é qual o volume de amostra ou solução de amostra que você deve injetar, que você deve cromatografar. Tipicamente, os volumes de amostra vão de microlitros até mililitros em HPLC normal. Com esse tipo de injetor, as válvulas Aerodyne, válvula de loop, para você variar o volume de injeção, para você regular o volume de injeção, o que você faz é trocar o loop de amostragem. Aqui tem uma foto com vários loops de amostragem de volumes diferentes, esse aqui de 20 microlitros, esse aqui de 1 mililitro. Você varia o volume de injeção trocando esse loop. Então, você quer otimizar o volume de injeção, quer regular, quer fazer uma otimização, um estudo do volume de injeção, você tem que parar o sistema. Vocês notem que o loop ele é preso aqui com porcas adequadas, né? Porcas de alta pressão. Você, com uma chave, desaperta isso aqui, com o sistema parado, obviamente, você não pode fazer isso aqui com a bomba andando. Tira o loop anterior, coloca o loop novo. Antes de parafusar no lado da entrada, você deixa fluir lentamente um pouquinho de fase móvel para tirar o ar daqui dentro, para não colocar bolha na sua bomba, ou faz outro procedimento qualquer para evitar isso, prende. Aí depois deixa o sistema rodando um tempo para otimizar a coisa. Aqui vocês estão vendo, tem loop de 20 microlitros, de 200 microlitros, de 1 ml, de 50 ml, 100 microlitros. Tem volumes, você tem que ter no seu laboratório um acervo de alças de amostragem, de loops, com diferentes volumes para você poder otimizar. Bom, e qual volume você usa?
Bom, quanto maior o volume de amostra, né, mais sensível e mais detectável é o seu procedimento. Detectabilidade é a capacidade de um sistema enxergar quantidades cada vez menores de analito. Sensibilidade está relacionada à variação do sinal com a variação de concentração. Um sistema pode ser muito sensível, ou seja, pequenas variações de concentração na amostra, não variações grandes no sinal registrado, você consegue distinguir amostras com diferentes concentrações próximas, mas pode ter uma detectabilidade baixa, você não consegue ver quantidades muito pequenas, e vice-versa. Você pode ter um sistema bastante sensível, embora isso seja mais raro, um sistema com detectabilidade baixa e detectabilidade alta e sensibilidade baixa. Você pode conseguir detectar quantidades muito pequenas, mas não tem uma variação grande de sinal entre soluções, entre amostras com concentrações próximas. Quanto mais amostra você cromatografa, maior a massa do analito que você vai passar pelo injetor, pelo detector. Naturalmente, mais fácil você enxergará esse analito. Ou seja, você tem uma maior sensibilidade, você consegue detectar concentrações cada vez menores. Só que existe um limite, né, para volume de injeção. O volume de injeção excessivo pode levar à saturação da coluna e perda de eficiência. Chega uma hora que a coluna não tem mais capacidade para separar, para processar tanta amostra. Bom, limite prático, qual que é o volume máximo que você injeta? Limite prático é aproximadamente, isso aqui é empírico, né, não tem uma teoria por trás, é aproximadamente 1% do volume da coluna vazia. Então isso é um guia, né? Você pode usar isso aqui como referência para saber qual é o volume máximo de amostra que você vai poder injetar na sua coluna sem que você comece a prejudicar a separação cromatográfica. Bom, supondo que a coluna seja cilíndrica, né? Um tubo ou um cilindro, né? O volume de um cilindro é π r ao quadrado, que é diâmetro sobre 2, vezes altura, ou seja, comprimento, dividido por 100 para dar 1%. Então dá essa formulinha aqui para você calcular aproximadamente o volume máximo de amostra que você pode injetar. Então, aqui tem uma tabelinha só ilustrativa, né? Diâmetros e comprimentos típicos de colunas para HPLC, 3,9 a 7,8 milímetros, né? Por que tem esses valores quebrados, né? É muito comum ainda em cromatografia serem usadas dimensões, principalmente de colunas em GC e HPLC, que ainda seguem o sistema imperial britânico, polegada, pé, esse tipo de coisa, libras por polegada quadrada como unidade de pressão. Isso é uma herança da indústria americana, que usa essas medidas ainda para finalidade técnica. Como eles eram maiores fabricantes de cromatógrafos, como aliás de quase tudo industrializado no mundo até uns anos atrás, por muito tempo se usou praticamente medidas imperiais para muita coisa e ainda se usa em cromatografia, infelizmente, para dimensionar colunas e pressão, esse tipo de coisa se usa em unidade britânica. Está se abandonando, mas ainda é fato. Então, por isso de vez em quando vocês acham, né? Esses tubos são feitos para um monte de finalidades técnicas, não é só para cromatografia. Então, como é feito em polegada, você acaba usando o tubo que existe no mercado, que serve para encanamento, outra coisa, e acaba sendo polegada. Só que são medidas quebradas em milímetros, mas que são medidas inteiras em números redondos em polegada. E comprimentos de 10 a 30 centímetros. 30 centímetros é uma coluna muito comprida, dificilmente você vai usar isso aqui. 10 e 15 centímetros são comprimentos de coluna mais realísticos, né? Se você fizer o cálculo aqui, você vai ver que os volumes típicos de injeção, aqui 7,8 milímetros de diâmetro, 30 centímetros, é quase uma coluna preparativa, né? Isso aqui você não usa para finalidade analítica nunca. São da ordem aqui de microlitros, dezenas de microlitros, 10, 20, 30 microlitros de amostra, os volumes máximos típicos, né, que você vai conseguir analisar por corrida. Isso tem uma implicação importante, né?
Quando a gente for falar de detectores, a gente vai falar de detectores que aparentemente têm alta sensibilidade e alta detectabilidade, conseguem enxergar microgramas, nanogramas, picogramas de analito. Só que lembrem que essa quantidade ela tem de estar dissolvida em volumes de solução de amostra da ordem de microlitro. Quer dizer, em termos de concentração do analito da amostra, a detectabilidade já não é tão boa assim. Outra coisa que a gente precisa observar aqui, né? Esses tubos aqui, né? Vocês podem ver que a maior parte deles é feita aqui de aço inox. Algumas vezes são usados em loops de amostragem e para conexões, para um monte de aplicações em cromatografia líquida também, um material chamado PEEC. P-E-E-C. Que é uma abreviação, um polímero que é muito usado para tubos, para conexões em HPLC. É poliéter-éter-cetona, é um polímero, depois a estrutura dele não é muito complexa, mas é um polímero rígido, inerte, não é adequado para fazer grandes comprimentos de tubo, você não faz coluna com pique, porque ela seria muito frágil, mas para pequenas secções de tubo, conexões em HPLC, por causa da alta pressão, tem que ser algo muito rígido, você pode usar esse material, esse polímero, PEEC. Vocês podem ver, por exemplo, que essa conexão aqui, ela não é de aço, ela é feita em PEEC. Então, quem trabalha com HPLC conhece muito bem esse termo aí, PEEC, poliéter-éter-cetona. Né? Outro aspecto importante que a gente tem que considerar na injeção de amostra é qual solvente você vai usar para dissolver a sua amostra. A gente está supondo aqui que a maior parte das amostras que a gente vai encontrar na vida real são amostras sólidas ou amostras que podem até ser líquidas aquosas, mas que por alguma razão não são convenientemente cromatografadas na forma pura. É muito comum, mesmo uma amostra líquida, você ter que dissolver, diluir ela, ou por problema de viscosidade, ou por problema de presença de proteínas, de contaminantes, de uma série de motivos, você tem que dissolver ela em algum solvente antes de injetar. Qual solvente você vai usar para dissolver a sua amostra, para diluir a sua amostra, se for necessário? Bom, a regra geral é que sempre que possível, você dissolve na própria fase móvel que você vai usar. Ou então, se você não puder, se não for conveniente a fase móvel, uma mistura de solventes, um solvente que seja mais fraco que a fase móvel. No jargão de HPLC, né, que a gente vai tratar bastante daqui para frente, solvente fraco, solvente forte, uma fase móvel fraca, um solvente fraco, é uma fase móvel, um solvente que não elua rapidamente os analitos pela coluna, que tenha baixa afinidade pelos analitos e que não consiga arrastá-los pela coluna. Uma fase móvel forte, um solvente forte, é uma fase móvel, um solvente onde os analitos têm altíssima solubilidade, altíssima afinidade e que vai arrastar esses analitos rapidamente pela coluna. Por que a gente tem que dissolver os analitos sempre na fase móvel ou, se possível, num solvente mais fraco? Bom, a gente supõe, né, que a fase móvel usada, né, ela não vai arrastar imediatamente todos os analitos, senão não teria separação. Se você não puder dissolver na fase móvel, vai ser um solvente fraco. Por que isso? Dá uma olhada aqui. A gente tem uma amostra aqui, uma amostra de teste, uma solução de fenilalanina, né? Não é amostra de nada, é só uma análise de teste. A fase móvel que vai ser usada para cromatografar isso aqui é tampão com pH 3,5 e acetonitrila na proporção 92 para 8%, com fase estacionária polar. Bom, aqui foi dissolvida a amostra em vários solventes antes de injetar. Foram feitos testes dissolvendo a amostra em solução tampão pura, é esse pico aqui, e misturas tampão acetonitrila até 70% dessa acetonitrila. Notem que aconteceu à medida que a gente vai aumentando a quantidade de acetonitrila. Os picos, né, ficam cada vez mais largos, deformados.
Se a gente dissolve a amostra em água pura, em tampão puro, o pico fica simétrico. Por que isso, né? Qual que é a razão para isso? Bom, a gente vai discutir retenção, fase móvel na próxima aula, mas de modo geral, né, adiantando, quanto mais diferente for a polaridade da fase móvel em comparação à fase estacionária, menor vai ser o arraste, maior vai ser a retenção. Então, se eu tiver uma fase móvel com polaridade completamente oposta da fase estacionária, a tendência é que os analitos entrem na coluna, grudem na fase estacionária e não corram. Nesse caso aqui, a água tem polaridade extrema, a fase estacionária é apolar. A gente dissolveu os analitos em água, eles entraram na coluna, a amostra grudou na ponta da coluna, ficou presa na ponta da coluna e não se espalhou. 70% da cetonitrila, a solubilidade da fenilalanina é tão grande na cetonitrila que ela foi entrando na coluna, ela não se absorveu na fase estacionária da ponta da coluna, foi se espalhando pela ponta da coluna. Isso fez com que o pico já entrasse numa banda larga, você teve uma dispersão extracolunar aqui, uma dispersão não cromatográfica grande, você acaba perdendo eficiência. Se a amostra é dissolvida num solvente que não a arraste na coluna, ela vai chegar na ponta da coluna, vai grudar na ponta da coluna, e só depois, à medida que você vai fazendo a eluição com a fase móvel propriamente dita, é que você vai ter a eluição dos analitos, a sua separação, quer dizer, você minimiza o arraste. Então, sempre, ou você usa a própria fase móvel que você vai usar, nesse caso, é a solução ideal, porque se aquela fase móvel é boa para separação, provavelmente é uma fase móvel que não vai arrastar tudo de uma vez para a coluna. Vai haver retenção. Os analitos vão entrar na coluna e serem retidos na ponta da coluna e com o fluxo de fase móvel que vai ser colocado, depois vão se arrastando. Caso não seja possível, use um solvente que não vai arrastar o analito pela coluna, que dissolva ele, mas não os arraste, porque aí ele vai chegar na ponta da coluna, aquele solvente não é bom para ele, o ambiente fase estacionária é melhor, ele vai se sorver, ou por absorção ou por partição lá na fase estacionária na ponta da coluna, não vai se espalhar, só vai começar a se arrastar a hora que começar a passar a fase móvel. Outro aspecto importante do processo de injeção em HPLC é a filtragem da solução da amostra. Assim como a fase móvel tem que ser filtrada para remover particulados que podem entupir a coluna cromatográfica, filtros na entrada da coluna, danificar a válvula de injeção, que é outro fator importante, a amostra também tem que ser filtrada, e talvez de forma até mais cuidadosa, né? Porque a fase móvel é um solvente, uma mistura de solventes que, a princípio, não deve ter materiais em suspensão ou materiais de alta massa molar dissolvidos. A amostra muitas vezes vai ter uma amostra natural, uma amostra de plasma, uma amostra ambiental, água de rio, água de lago, esgoto, ela vai ter material em suspensão. E você tem, então, de fazer a filtração antes de introduzir. Como isso é feito, né? Geralmente isso é feito usando dispositivos de filtragem apropriados para essa finalidade. Então você tem esse tipo de porta-filtro ou de filtro, né? Que ele é adaptável, encaixável diretamente nas seringas que você vai usar para manipular a sua amostra. Então a gente tem aqui um bocal que encaixa diretamente na seringa com aquele padrão Luer, né, que é normal dessas seringas de uso clínico, de uso laboratório, padrão chamado Luer. E outro pontal que ou tem uma ponta já própria para gotejamento, então você pode encaixar diretamente uma agulha para fazer a introdução. E aqui ficam discos com filtros de polipropileno, de celulose, de fibra de vidro, de material adequado.
Esses filtros, né, eles têm porosidades variáveis. É óbvio, se for um filtro com uma porosidade muito pequena, vai ser difícil você fazer a amostra passar, vai ter grande resistência. Então você usa o filtro com a porosidade certa, não muito grande nem muito pequena. Colunas com diâmetro de partícula de até 4 milímetros, você pode usar um filtro que é descartável, né? Isso aqui é descartável, né? Você usa uma vez, depois joga fora, pelo menos o interior aqui, o disco de filtro, né? Com diâmetro de poro de 0,45 micrômetros. Esse é mais ou menos o tamanho máximo de particulado que pode ter na fase móvel, a amostra que entra na coluna, sem grande risco de oclusão. Agora, se você tiver colunas de altíssima eficiência, aquelas com diâmetro de partícula de 3, 2, 1 micrômetro, diâmetros menores de 4 micrômetros, aí não adianta. Você tem que usar um filtro fino, 0,22 micrômetros, senão você vai entupir completamente a sua coluna. Além da filtragem, tem outro aspecto que a gente tem que tomar cuidado, que na fase móvel isso não acontece, na amostra pode acontecer. Moléculas grandes, macromoléculas, proteínas, peptídeos, enzimas, ácidos úmicos fúlvicos, coisas com massa molar acima de 10, 15 mil kg por mol, 10 a 15 kilodalton, têm de ser removidas antes da injeção. Porque o que acontece? Né? Imagina uma proteína, a gente já comentou. Proteína é uma macromolécula que ela é recoberta com grupos altamente polares, que formam pontes de hidrogênio forte, grupo amina, grupo hidroxila, carboxilas. Essas proteínas, peptídeos, ácidos úmicos também, tem grupo ácido carboxílico, eles absorvem irreversivelmente nas fases estacionárias no início da coluna. Na fase estacionária é líquida, mas como a gente vai ver, né, mesmo quando a gente usa a fase líquida, o suporte da fase líquida são partículas de sílica, que têm hidroxilas residuais. O tubo da coluna é de aço, que tem uma certa atividade residual. Então, vai ter absorção irreversível. Essas proteínas, esses ácidos úmicos, essas macromoléculas que tem na amostra, vão grudar na ponta da coluna e não saem mais. Você cromatografa uma, duas, três amostras, você não vê nada. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? Pedaços da fase estacionária na ponta da coluna vão progressivamente perder capacidade de retenção. Ou você vai ter problema de entupimento, vai começar a ter irregularidade no fluxo de fase móvel, ou simplesmente perda de eficiência. Aquilo lá vai se comportar como se fosse um espaço morto, onde a amostra simplesmente se dispersa, vai ter alargamento de pico. E, obviamente, a retenção dos analíticos vai mudando. Você otimizou seu método, tal, você descobriu que o analito A tem um tempo de retenção 8 minutos, o analito B 8,7 minutos, etc. Com o passar do tempo, aquela coluna vai mudando de característica, porque a ponta dela vai progressivamente perdendo eficiência, seções da ponta dela crescentes vão perdendo eficiência. Por isso você separa essas macromoléculas na sua operação de preparo de amostra, faz parte, né, dos protocolos de preparo de amostra, se for o caso, a incorporação de procedimentos que a gente chama de clean-up, para remover proteínas, remover macromoléculas. Então, se for plasma humano, geralmente você adiciona acetonitrila, você adiciona algum solvente que precipite as proteínas antes da análise, e assim por diante. A gente vai falar mais sobre isso quando falar de preparo de amostra, em outras disciplinas. Mas por hora, somente isso que vocês têm que considerar. Macromoléculas, além de particulados, têm que ser removidos da amostra. Finalmente, né, outro aspecto interessante que a gente tem que mencionar é que esse procedimento que a gente mostrou de injeção é um procedimento manual. Facilmente, o processo de injeção de amostras em HPLC é mecanizável ou automatizável, porque esses válvulas Reodyne, o movimento de rotação, ele é facilmente comandável por motores microprocessados. Então, todos os fabricantes oferecem, junto com seus sistemas cromatográficos, né, a opção de você
obter um amostrador automático, um autoinjetor, que permite a injeção sequencial de dezenas de amostras sem intervenção do usuário. Você simplesmente coloca suas amostras num carrossel, numa bandeja, programa o sistema, informa ele quem é as amostras e o procedimento é feito. Então, isso é o que está sendo mostrado aqui nessa animação, né? Você tem a válvula amostradora aqui, o sistema vai lá, né? Ele pega a amostra, coloca, né, na posição correta, enche, né? Está colocada aqui, ó, a seringa penetra, a amostra é bombeada para dentro do loop de injeção. Depois você pode colocar solventes de lavagem, um monte de coisa. Depois que bombeou, comanda-se aqui o rotor da válvula Reeldyne para fazer a injeção da amostra. Então você enche o loop com a amostra e depois injeta. Isso é feito automaticamente, amostra por amostra, né? Então você pode programar isso aqui para fazer a injeção de centenas de amostras. Então aqui, ó, vai começar um outro ciclo. Inicialmente, na posição inicial, a bomba está enchendo aqui o loop com fase móvel, certo? Aí você posiciona o frasquinho aqui da amostra numa posição onde, com essa mexicina, puxa a amostra e enche o loop. Aí depois chaveia-se a válvula Reeldyne para jogar a amostra na coluna. E é trocado aqui por um solvente de lavagem depois para fazer a lavagem do loop, para não contaminar entre amostras, que está sendo mostrado aqui nesse vídeo, que é um autoamostrador da área. O custo de aquisição disso aqui é bem elevado, o custo de instalação é bem elevado. Mas isso é muito compensador a médio e longo prazo, porque o que acontece, né? Você faz com que seu cromatógrafo funcione sem interrupção, de forma autônoma. Você não precisa ter um analista lá 100% do tempo fazendo injeção. Você pode colocar todas as suas amostras lá na bandeja, programar o sistema. Você sabe que o seu cromatograma dura por 15 minutos, 20, 30 minutos. Então, de 15 em 15 minutos, ele pega uma amostra, injeta, lava, registra o cromatograma, joga na memória. Você já lista suas amostras. Geralmente, isso é feito com frasquinhos que já tem identificação por códigos de barras, que automaticamente você já lê, né, os códigos de barra para identificar a amostra, programa quem é quem, para não ter grandes problemas. Você sai de manhã, você sai de noite, deixa o seu cromatógrafo rodando à noite, de manhã seguinte você chega, todas as suas análises estão feitas. Ou seja, um cromatógrafo que custou 100, 200, 300 mil dólares, ao invés dele operar 8 horas por dia, ele vai estar trabalhando 24 horas por dia. Você aproveita muito melhor o equipamento. Então, a tendência moderna é que isso esteja virando, que era um luxo, né, uma sofisticação, quase um absurdo, né, antigamente, isso está virando quase rotina, quase um equipamento obrigatório, principalmente em cromatógrafos a líquido. Em cromatografia gasosa, a autoinjeção é um negócio mais complicado. Então, não é ainda tão, é comum, mas não é incomum, mas também não é um negócio tão difundido quanto em HPLC. Muito bem. Logo depois do sistema de injeção, a gente tem a coluna cromatográfica, que é o coração, né, do cromatógrafo a líquido, de qualquer cromatógrafo analítico, que é onde ocorre a separação dos analíticos e o processo de diferenciação, que é o objetivo da corrida cromatográfica, o objetivo da separação cromatográfica, você isolar os analíticos que lhe interessam dos demais que estão presentes na amostra. No caso de cromatógrafos a líquido analíticos, cromatógrafos a líquido de alta eficiência, normais, né? É muito comum que entre a coluna analítica e o injetor, você instale uma série de dispositivos
para proteger a coluna cromatográfica, para fazer com que ela mantenha o seu desempenho por mais tempo e tenha uma confiabilidade maior nos seus processos, nas suas corridas cromatográficas. Se você mantém a integridade da sua coluna por mais tempo, mais corridas cromatográficas confiáveis, sem necessidade de troca de coluna, de ajustes em métodos, podem ser feitas sequencialmente. Então, entre o injetor e a coluna cromatográfica da analítica, a coluna onde vai ocorrer a separação, geralmente pelo menos 2 dispositivos são colocados. Um filtro adicional de linha e uma coluna chamada coluna de guarda. Bom, esses filtros inline que a gente coloca entre o injetor e a coluna são a última defesa da coluna contra partículas e bactérias e outros materiais em suspensão. Geralmente eles são taruguinhos, né? Inserts de aço, né? Onde você instala esses discos de vidro de aço sinterizado no vidro. Então você tem uma anilha de alta pressão, um ring anilha de alta pressão que aguenta alta pressão, que leveda o sistema sem vazamento, né? E aqui um disquinho, né, de aço sinterizado, de aço poroso, né, com poros de meio micrômetro ou menos, que fazem a remoção de qualquer particulado que tenha sobrado de todos aqueles processos de filtragem que você fez. Então é a última salvação do seu sistema. É esse filtro em linha, né? Então você tem aqui conectores para prender o injetor, prender a conexão para a coluna e no meio dessas conexões esse disco de vidro sinterizado para fazer remoção final de particulado que você vai trocar de tempos em tempos. Né? Então, a hora você percebe que isso entope, né? Por causa das partículas que tem em suspensão, então você pega, abre esse conjuntinho aqui, joga fora esse disquinho e coloca um novo. É uma despesa, um consumo, mas é mais barato do que jogar fora a sua coluna. E finalmente, né, antes da coluna, você também geralmente, não é obrigatório, mas quase sempre isso é feito, você coloca uma coluna de guarda ou uma pré-coluna. O que é a coluna de guarda? É um sector pequeno, um pedaço pequeno de coluna, 20 a 50 milímetros, geralmente 20 milímetros é mais comum, é uma microcoluna, com diâmetro interno e recheio idênticos ao da coluna analítica. Mesma fase estacionária, mesmo tamanho de partícula, igualmente, tudo igual. Por ela ter um comprimento pequeno, o efeito dela na retenção, na separação, também é pequeno. Qual que é a função dela, então, se ela não vai afetar a separação? Qualquer impureza que ficaria presa irreversivelmente na ponta da coluna analítica vai ficar presa na coluna de guarda. Então, essas fotos aqui são colunas de guarda comerciais típicas, né? Que você prende lá. Então, essa aqui é uma coluna de 3 milímetros, né? Você tem um material de recheio aqui, 2 discos de aço sinterizado prendendo isso aqui no lugar, conexões para você conectar no tubo que vem do filtro inline e na coluna cromatográfica. Qualquer macromolécula, qualquer particulado que ainda escapou por isso aqui, ele vai ficando preso aqui. Vai perder a eficiência esse setor de coluna para a separação, mas ele já não influía muito. Chega uma hora que ele satura com impureza. Aí o que você faz? Você pega isso aqui, abre, joga essa pré-coluna fora, descarta ela e coloca uma nova. É uma despesa, só que uma pré-coluna típica custa cerca de 10% do preço da coluna analítica. Ou seja, ao invés de você destruir a sua coluna analítica, com o passar do tempo vai acumulando impureza, vai acumulando resíduos na ponta da coluna que vão alterando suas características, você vai destruir a sua coluna de guarda. Vai mudar a retenção? Muito pouco, porque a coluna de guarda é muito pequena em comparação à coluna analítica. Ela quase não afeta a retenção total, nem a eficiência. Ela também vai afetar? Vai, mas é muito pequena. Então é algo que você faz para economizar dinheiro a médio e longo prazo e também para ter maior confiabilidade. Você tem garantia que a sua coluna mantenha as características de retenção e de eficiência. Ambos
filtro inline e pré-coluna não são 100% obrigatórios. Dificilmente a pessoa trabalha sem esse filtro inline, é quase loucura, mas coluna de guarda muitas vezes você não usa. Não é uma boa alternativa trabalhar sem a coluna de guarda. É sempre bom ter ela. Às vezes a pessoa tenta economizar, acaba se estrumbicando depois, mas é recomendável. E finalmente, né, após filtro, coluna de guarda, a gente tem a coluna cromatográfica analítica, que é onde tem a separação. O que são essas colunas analíticas em HPLC? Independente da natureza da fase estacionária sólida, fase estacionária líquida, depositada, quimicamente ligada sobre um sólido, geralmente são colunas empacotadas, recheadas. Colunas capilares são de uso mais restrito, colunas tubulares abertas. Feitas do quê? Aço. Quase que universal o uso de tubos de aço para fazer essa coluna. Lembrem-se que a pressão da fase móvel necessária para o fluxo é muito alta, dezenas, centenas de atmosferas. Então tem que ser um material muito rígido. Você não pode fazer a coluna com qualquer material. Então é quase universal você usar o aço 316 ou 310, melhor 316, que é bem inerte, né? Que não absorve, ele não interage com a amostra, não dá problema nenhum. É reto e escrupulosamente polido, tem que ser espelhado internamente o tubo de aço. Por que reto? Qualquer curva no tubo é um ponto onde, com quase certeza absoluta no processo de recheio, vai ficar uma irregularidade no empacotamento interno, vão haver espaços vazios e a sua eficiência vai ser perdida. Lembre-se que numa coluna de cromatografia, o recheio ele tem que estar empacotado, ele tem que estar densamente e uniformemente preenchido. Se tiver qualquer irregularidade, qualquer espaço morto, você perde eficiência. Então, por isso, o tubo tem que ser reto. E também por isso ele tem que ser polido, espelhado mesmo por dentro. Sabe-se que ranhuras, arranhões no parte interna da coluna funcionam como canais por onde a fase móvel pode fluir livremente. Espaços mortos, o termo A da equação de Van Dinter vai lá para cima se o tubo não for polido. Então, isso faz com que seja quase obrigatório que os tubos de coluna sejam de aço. Às vezes você usa PIC, que é aquele polímero, poliéter-éter-cetona, que eu mencionei, que é um polímero rígido, inerte. Às vezes, muito raramente, vidro. Mas isso é muito raro, é quase uma curiosidade, é quase uma coisa de museu. É aço mesmo que você usa para fazer essas colunas. Quando eu digo fazer, alguém fez a coluna e vendeu para você. É muito incomum que usuários de rotina façam suas colunas, preencham e testem e façam suas colunas para HPLC. Só faz coluna para HPLC quem trabalha em pesquisa com fase estacionária, com coluna. Laboratórios de rotina de usuários de coluna para HPLC não é compensador. É muito complexo isso. O processo de enchimento, de preparo de coluna demanda habilidade, demanda preparo. Você vai encher 10 colunas, 2, 3 vão servir, as outras você vai ter que esvaziar, jogar fora a fase móvel, repolir o material por dentro, tentar de novo. Ou seja, é algo que é mais convenientemente feito em escala, não fazer uma a uma, negócio que não é prático. Então, nenhum usuário de rotina vai fazer sua coluna de HPLC, vai empacotar e preencher sua coluna de HPLC. Você vai comprar ela pronta, por mais desfavorável, por maior que seja o custo. Comprimento das colunas típicas de HPLC de 5 a 25 centímetros. Tipicamente, as mais comuns, 10 e 15 centímetros de comprimento. Por que tão curto? É mais ou menos esperável. A gente tem partículas muito finas para rechear, para ter alta eficiência. Se você tentar fazer uma coluna mais extensa, que vai ter mais pratos teóricos, vai reter mais, separar melhor, você simplesmente não vai conseguir ter fluxo de fase móvel. A pressão que você vai ter que aplicar é tão grande, que você não tem fluxo. A gente vai falar disso mais adiante.
Então isso é um limitador importante no comprimento das colunas para HPLC. Uma coluna maior, eventualmente, teria grandes vantagens. Você teria mais pratos teóricos, uma retenção maior, com uma eficiência, uma largura de pico não tão maior, ou seja, você potencialmente teria uma capacidade de separação muito maior, mas não tem como. Na prática, você tem essa limitação. Também por isso o diâmetro interno ele é limitado. Você tem diâmetros internos típicos de 3 a 5 milímetros. 4,6 milímetros, que corresponde a um tubo de aço com um certo tamanho, uma fração de polegada, que é muito comum no mercado, é o mais comum. Lembre-se que na equação de Van Linter, o diâmetro do tubo, quanto maior diâmetro do tubo, menor a eficiência. Maior diâmetro do tubo também, maior a capacidade da coluna para comportar amostras de maior tamanho, mas menor eficiência. Diâmetro interno muito pequeno, você teria alta eficiência, mas aí também o fluxo de fase móvel seria altamente limitado em comparação à pressão que você vai aplicar, e também a volume de amostra que você vai conseguir cromatografar muito pequeno. Então, diâmetro interno muito grande ou muito pequeno tem vantagens e desvantagens. Aí o compromisso geral é esse, 3 a 5 milímetros de diâmetro, 4,6 o mais comum. As partículas de recheio de fase estacionária, seja fase estacionária sólida ou suporte recoberto com filme fino de fase estacionária líquida, nas colunas analíticas modernas são de 3 a 10 micrômetros. A coluna mais comum no mercado é de 5 micrômetros de diâmetro médio de partícula. Como a gente já falou várias vezes, quanto menor o diâmetro de partícula, a gente vai voltar a isso mais à frente, mais eficiente a coluna, ou seja, menor a dispersão. Porém, existem limites. Quanto menor o diâmetro de partícula, mais difícil passar a fase móvel pela coluna. Normalmente, uma coluna analítica para HPLC, ela tem de 40 a 70 mil pratos teóricos por metro. Ou seja, tipicamente são 10 mil pratos teóricos por coluna. Então, uma coluna de 10 mil pratos teóricos já é uma coluna razoável para HPLC. Muito menos que isso, a capacidade de separação dela não é muito boa. Por quê? Mesmo que ela tenha seletividade, separe em termos de tempo de retenção, os picos vão ser muito largos, não tem resolução. Outras configurações, além da coluna empacotada, típica, né, são as chamadas colunas microbore, as microcolunas, para a modalidade que a gente conhece como UHPLC, ou às vezes UPLC, Ultra High Performance Liquid Chromatography, cromatografia líquida de ultra alta eficiência, que são colunas com diâmetro interno pequeno, 1 a 3 milímetros, são microcolunas. Você pode usar nessas colunas partículas de recheio mais finas, 1 micrômetro, 3 micrômetros de diâmetro médio. Então você tem colunas de até 100 mil pratos por metro, comprimentos aqui de 3 a 7,5 centímetros, um pouquinho menor o comprimento. A grande vantagem dessas colunas é que você consome menos fase móvel, você tem análises mais rápidas, porque você consegue reduzir o tamanho dela, você vai ter mesmo número de pratos numa coluna menor, mas o problema é que a instrumentação para elas ela é mais complexa, né? Porque você tem uma vazão menor, é mais difícil controlar uma vazão de fase móvel menor, volume de injeção é menor também, é mais difícil você injetar volumes muito pequenos de amostra reprodutivelmente, repetitivamente. Os detectores têm que ter volumes mortos internos muito pequenos. Então, tem uma série de limitações práticas que impedem que a gente tenha colunas tão finas, com partículas tão pequenas, para aproveitar a teoria que diz para a gente que elas seriam muito, muito eficientes. É uma vertente que está sendo cada vez mais usada, o PLC, o HPLC, né? Mas ainda não há a possibilidade de ter a substituição completa. Existem as chamadas colunas monolíticas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ao invés de você rechear a coluna com partículas de um sólido de suporte, onde você depositou a fase líquida, você recheia ela, você sintetiza um monolito de sílica
no interior da coluna, um monolito poroso de sílica é sintetizado dentro da coluna, e você recobre as paredes desse monolito dentro da coluna com a fase estacionária líquida. Em teoria, ela dá uma eficiência maior para uma vazão de fase móvel idêntica e com menos queda de pressão. E existem também as colunas capilares, tubulares abertas. Ao invés de você ter um tubo recheado, você tem um tubo um pequeno diâmetro, 500 micrômetros ou menos de diâmetro interno, onde você tem fase estacionária recobrindo as paredes na forma de um filme fino. Colunas capilares tubulares abertas são as colunas de rotina em GC, cromatografia gasosa. A grande vantagem delas é que, por serem um tubo oco, a queda de pressão, a impedância de pressão é muito pequena, ou seja, você pode ter colunas de dezenas, centenas de metros, uma quantidade fantástica de pratos teóricos aí, e não ter impedimento de você precisar de uma pressão igual de uma estrela, do núcleo de uma estrela, para impelir a fase móvel. O problema na HPLC, né, é que a primeira coisa que a gente falou nas aulas de HPLC, é que em HPLC o alargamento, né, devido a efeitos extracolunares, é muito significativo. E ele depende da viscosidade da vazão de fase móvel. Uma coluna capilar, a vazão de fase móvel é muito pequena, a vazão ótica. Isso tem muitas vantagens, mas uma grande desvantagem, né? Qualquer conexãozinha que tiver entre a coluna e o detector é um volume morto em termos relativos enorme. Toda a eficiência que você ganhou na coluna capilar, você vai perder, porque a conexão entre a coluna e o detector, entre injetor e detector, às vezes vai ter um volume várias vezes maior que a da própria coluna. Então não vale a pena. E também a instrumentação é complicada. Controlar microlitros por minuto de vazão, de fase móvel, é um negócio bem complexo, né? Então nunca pegou, ainda não se resolveram os problemas intrínsecos associados ao uso dessas colunas. Então na prática a gente só usa as colunas recheadas, empacotadas, ou então as colunas monolíticas, que estão cada vez mais sendo usadas, seja fase sólida ou fase líquida, que no caso é depositada, né, como um filme fino quimicamente ligado na superfície. Bom, quanto ao material de recheio, para as colunas empacotadas, que são as colunas de rotina para HPLC, essencialmente a gente tem dois tipos de materiais que são bem empregados. As chamadas partículas peliculares, né, elas tiveram uma certa popularidade no início da HPLC analítica, na década de 60 e 70, foram abandonadas por causa de uma série de problemas e também porque as tais as micropartículas porosas começaram a ser disponíveis com boa qualidade, um material mais conveniente. Hoje, parece que está se voltando ao uso, existem fabricantes que estão propondo, que estão colocando materiais baseados em partículas peliculares no mercado. Essencialmente, né, são partículas de vidro, de polímeros, de alumínio, de sílica, com pequenos diâmetros, né, 2 micrômetros, os materiais modernos. Os materiais antigos, que não são mais usados, 30, 40 micrômetros de diâmetro médio, que é muito para HPLC prática, né? Onde você tem uma camada superficial porosa, a gente vê essa micrografia aqui de uma partícula dessas, claramente ela tem uma camada externa que é porosa, tem poros bem finos, e um núcleo, né, sólido, rígido. Essa camada externa geralmente é de um material depositado, né, um material sintetizado aqui em cima, que pode ser um adsorvente, uma resina de troca iônica ou um outro material qualquer. O uso está bastante restrito, como eu disse, hoje em dia, né, parece que está se voltando, né, existe uma tecnologia nova para esse material chamado fase Halo, né? Halo, Phenomenon X2, tem algumas fases modernas no mercado baseadas nisso aí. Bom, fora essas fases peliculares, a cromatografia líquida de alta eficiência de rotina ela é feita com colunas recheadas com micropartículas porosas. São partículas idealmente regulares, como essas que a gente está vendo aqui nessa foto, esféricas, tudo bonitinho, tudo do mesmo tamanho. Quanto mais regulares forem as partículas, esféricas de preferência, com distribuição de diâmetros curta,
uma distribuição de diâmetros estreitos, ou seja, tudo do mesmo diâmetro, melhor, mais eficiente a coluna. Feitas de sílica ou de alumina, geralmente sílica é o material mais comum, recoberto ou não com um filme fino de fase estacionária líquida, a gente vai falar disso. Existem também resinas de PDMS DVB, resina de troca de íons. Tem uma série de materiais que é usado dependendo do mecanismo de retenção que você vai usar. Diâmetros médios de 3 a 10 micrômetros. 10 micrômetros já são materiais antigos que estão começando a ficar obsoletos. 3 micrômetros são materiais de altíssima eficiência. 3, 4, 5, 8 micrômetros. 5 micrômetros mais comum, diâmetro médio. E com alta porosidade e porosidade controlada. Né? Alta porosidade porque lembre-se que a área exposta de fase estacionária líquida ou sólida, a amostra aumenta a retenção. Então, fases estacionárias, recheios para HPLC, geralmente são partículas porosas para maximizar a área exposta. É o material mais usado na HPLC contemporânea. Aqui a gente tem micrografia de um material de recheio de 5 micrômetros de diâmetro médio, de alta eficiência. Isso aqui já é um material mais barato, irregular, partícula que dá uma baixa eficiência. E essa micrografia é uma micrografia ampliada de uma partícula dessas de 5 micrômetros, que a gente vê claramente a estrutura de macroporos que existe na superfície dessa partícula de sílica, né? Então, a gente pode ver que é uma estrutura mais complexa do que parece. Tem uma área superficial enorme, exposta, disponível para fazer a retenção, seja por partição, por absorção, ou seja qual for o mecanismo. Qual vai ser a composição dessa partícula? O que vai ser ela? O que vai ter recobrindo ela? Vai depender do mecanismo de separação que a gente adotou, do mecanismo que a gente escolheu para separação. Basicamente, a gente tem 4 mecanismos básicos, mecanismos fundamentais de separação em HPLC, que vão determinar qual fase estacionária e, por conseguinte, qual fase móvel vamos usar e que são aplicáveis para um determinado nicho, uma determinada faixa de amostras de problemas analíticos. Cromatografia líquido-sólido, onde o mecanismo é a adsorção, é mais usado para separar espécies pouco polares, uma série de um nicho de aplicação, vai usar como fase estacionária partículas iguaizinhas a essa, regulares, etc., porosas de sílica, alúmina, carvões grafitizados, carboxen, carbocide e uma série de outros materiais. Cromatografia de íons, separação de íons, de cátions, de ânions, de compostos iônicos, né? Onde o mecanismo vai ser troca iônica, você vai usar como fase estacionária partículas de resinas de troca iônica, geralmente PDMS DVB sulfonado, carboxilado, a gente já falou das estruturas, são partículas iguaizinhas a essas aqui, mas feitas de resinas de troca iônica, um material que faz troca iônica. Cromatografia por exclusão de tamanho, mesma coisa, são partículas de géis ou de polímeros com poros controlados, onde o mecanismo é exclusão de tamanho, para separar macromoléculas. E o que é mais comum, a modalidade mais popular, que tem um maior campo de aplicação, é a cromatografia líquido-líquido, onde o mecanismo é a partição. Você tem fase estacionária líquida, mas como tem fase estacionária líquida? A gente tem partículas exatamente como essas, que são recobertas com um filme fino de fase estacionária líquida quimicamente ligado. Não é simplesmente um filme fino de fase líquida que é depositado nessas partículas e é jogado lá dentro da coluna. Você liga quimicamente, a gente vai falar disso mais para frente, um filme fino de fase estacionária líquida em partículas de suporte. Quem seria esse suporte? Sílica é o material mais comum. Modernamente tem se usado também zircônia, titânia, óxidos metálicos de modo geral. E como a gente tem falado desde o início do curso, né, a eficiência de uma coluna cromatográfica, principalmente em cromatografia líquida, ela é altamente dependente, ela é intimamente ligada ao tamanho, ao diâmetro médio das partículas do recheio, no caso de colunas empacotadas.
a eficiência máxima possível em uma coluna de HPLC depende essencialmente do diâmetro de partícula do recheio. É o fator mais importante, determinante da eficiência que você vai conseguir em uma coluna de HPLC. Lembrando, eficiência está relacionado a alargamento da banda cromatográfica. Se você tem baixa seletividade, você precisa de eficiência para separação. Aqui a gente tem uma comparação das curvas de Van Dinter, né, obtidas para colunas cromatográficas idênticas com partículas de diâmetro médio de 10, 5, 3 e 1 a 2 micrômetros. O que a gente percebe aqui? Partícula de 10 micrômetros, a altura de prato teórico na máxima eficiência está aqui na ordem de 20 micrômetros. 0,02 milímetros de altura de prato teórico. À medida que a gente vai usando colunas com diâmetro, partículas de diâmetro cada vez menores, a altura equivalente ao prato teórico de máxima eficiência vai diminuindo. Partículas de 2 micrômetros, 1 a 2 micrômetros, você tem uma altura equivalente ao prato teórico de aproximadamente 4 micrômetros no máximo da eficiência. 3 micrômetros, aqui mais ou menos 6 micrômetros. Uma regra geral é que mais ou menos a altura equivalente ao prato teórico de máxima eficiência é grosseiramente 2 vezes o diâmetro de partícula médio. Ou seja, daqui para cá, ó, de 10 micrômetros para 2 micrômetros, a gente tem 4 vezes mais eficiência. Então aqui estão se comparando, né, cromatogramas em que todas as condições são idênticas de uma mistura de teste, usando colunas iguaizinhas, mesma fase móvel, mesma fase estacionária, só o diâmetro de partícula muda. Aqui a gente tem partículas com 40 a 50 micrômetros de diâmetro médio, 10, 3, que são as colunas analíticas modernas, e 1 a 2, que são as colunas de ultra HPLC. O que a gente nota aqui? Ó, até aqui, ó, essa escala é de 10 minutos. Se vocês olharem, vamos olhar esse par de picos aqui, esse último. A diferença de tempo de retenção entre eles é mais ou menos a mesma, neste e neste cromatograma. Olhando aqui, esse par de picos aqui, inicial. A diferença, a razão entre os seus tempos de retenção é mais ou menos igual. Aqui deve ser. A gente nem consegue ver os picos separados. Ou seja, a seletividade é a mesma, o que muda é a eficiência. Aqui a gente já consegue separação da maior parte dos constituintes da mistura em 10 minutos. Aqui a gente não vê nada, diferença só diâmetro de partícula. 1 a 2 micrômetros de diâmetro de partícula, notem que a escala do cromatograma aqui já é 1 minuto, é 1/10. A eficiência é tão grande que a gente pode trabalhar, nesse caso, com uma coluna bem menor, uma vazão de fase móvel maior e ainda assim ter separação. A seletividade é a mesma entre esse par de pico, aqui e aqui, mas a eficiência é tão grande que a gente tem separação completa. E notem outra coisa, né? Comparando aqui as curvas de Van Dinter para coluna de 10 micrômetros, coluna de 1 a 2 micrômetros. Aqui, ó, a região do ótimo está aqui. Vazões muito maiores e muito menores de fase móvel, a altura do prato teórico aumenta bastante, ou seja, você tem que trabalhar nessa região aqui, senão você perde eficiência. Coluna de baixo diâmetro, o máximo está por aqui. Só que se você trabalhar com uma vazão de fase móvel 4 vezes maior, se você conseguir, você continua com uma altura de prato teórico quase igual. Ou seja, você pode trabalhar com vazões elevadas de fase móvel sem perder eficiência. Lembre-se que o fator de retenção depende do TM. Aqui você vai ter um TM muito pequeno, muito menor. Então você vai ter separações ultra rápidas com essas colunas de altíssima eficiência. Essa é uma outra vantagem desse arranjo.
Bom, a diminuição do diâmetro médio das partículas não é algo que você possa fazer sem pagar um preço. Você tem um limite para o diâmetro médio de partícula, é o aumento da pressão necessária para que a fase móvel flua pela coluna. Essa equação aqui, ela relaciona a velocidade da fase móvel numa coluna cromatográfica da KPLC com a pressão que você tem que aplicar. A razão entre pressão e velocidade é comprimento da coluna, viscosidade da fase móvel, diâmetro de partícula ao quadrado. Ou seja, você aumenta o diâmetro de partícula para a mesma pressão, você dobra o diâmetro de partícula, a vazão fica 4 vezes menor. Você triplica, a vazão fica 9 vezes menor. Ou seja, você tem a pressão necessária para ter determinada vazão, ela aumenta um quadrado de diâmetro de partícula. Diminui com um quadrado de partícula. Quer dizer, você tem que uma limitação importante aí, não adianta usar diâmetro de partícula muito pequeno. Comprimento da coluna também influi. Você vai usar uma coluna de grande comprimento, dobrou o comprimento, você tem que dobrar a pressão. Chega uma hora que você tem essa limitação. E viscosidade de fase móvel. A fase móvel tem que ser o menos viscosa possível. Bom, a cromatografia líquida de alta eficiência moderna, a gente usa diâmetros de 3 a 10 micrômetros, ou seja, esses cromatogramas. Na verdade, na prática, 3 a 5, 10 micrômetros não se usa mais muito, não. Essa é a HPLC convencional. Você separa bastante coisa num tempo curto. Diâmetro de partícula muito maior que 10 micrômetros, 50 micrômetros, que é o caso desse cromatograma aqui, tem uma grande vantagem. Você consegue colunas de grande comprimento, diâmetro de coluna elevado, uma grande capacidade de processamento. Você vai usar para preparar, purificar, para cromatografia líquida de alta eficiência preparativa. Para cromatografia analítica não serve. Então são os materiais usados hoje para HPLC preparativo. Diâmetros de partícula pequenos, 2 micrômetros ou menos, você pode usar diâmetro de coluna e comprimento pequeno, que você tem eficiência tão grande que não tem separação, corresponde ao que a gente já falou, a tal da UHPLC, cromatografia de líquida de ultra alta eficiência, que pelo fato de você ter um alargamento muito pequeno de pico, você pode usar sistemas onde você tem colunas curtas, diâmetro de coluna pequeno e vazões elevadas de fase móvel para ter separações muito rápidas. Bom, como alternativa às colunas empacotadas convencionais, já há alguns anos tem se explorado as colunas monolíticas. Até pouco tempo atrás isso estava restrito a laboratórios de pesquisa, já existem hoje colunas monolíticas comerciais. Bom, uma coluna empacotada, como ela é preparada? Você pega as partículas de sílica ou outro material qualquer, recobre elas com um filme fino de fase líquida, se for fase estacionária líquida, ou usa elas nuas, se for adsorção, ou então usa uma resina polistireno de vinho benzeno, outra coisa qualquer, e recheia a coluna, faz uma coluna empacotada. Você pode ter uma coluna capilar também, um tubo aberto, fino, onde você coloca uma camada de fase estacionária sólida, uma camada porosa de fase estacionária sólida, uma camada ligada de fase líquida e flui a fase móvel aqui por dentro. Uma coluna monolítica, como ela é feita? O que ela é? Você enche o tubo com algum alcoxicilano, tetretoxicilano, trimetiloetoxicilano, hidrolisa esse material sob condições controladas, vai se formando um sol de sílica que depois vira um gel e depois você perde a água. No final, o que você tem? Você tem um monolito de sílica porosa que você sintetizou dentro do tubo, fica preso dentro do tubo, que tem esse aspecto aqui. Isso é uma micrografia desses monolitos de sílica que tem dentro do tubo. Então você pega o tubo de aço, você não, o fabricante, né? Você vai com o rótulo comercial. Dentro desse tubo você sintetiza uma barra de sílica porosa, um monolito de sílica porosa que fica preso lá dentro, fica retido lá dentro e não sai de lá.
Isso aqui é o aspecto desse monolito de sílica porosa. Você tem uma estrutura de macroporos aqui muito bem definida, e esses macroporos, eles têm uma estrutura microporosa, se vocês prestarem bastante atenção. Essa sílica aqui, ela mesma pode agir como fase estacionária sólida, então você pode recobrir as paredes desse monolito com um filme fino de fase estacionária líquida. Então você pega os reagentes, sintetiza o monolito integralmente no tubo da coluna de aço, sílica, pique. A fase móvel flui por esses canais aqui que tem no tubo, no monolito. O processo geralmente chamado processo sol-gel, né? Isso aí tem várias referências, né? Muita gente usa esse processo. Você essencialmente hidrolisa um silicato de alquila lá dentro do tubo. No processo de hidrólise vai se liberando água e álcoois que você consegue eliminar por evaporação ou por outro processo qualquer. No final, você tem um monolito, você tem um corpo de sílica poroso preso lá dentro, que pode ser usado como fase sólida diretamente, absorção, ou então recobrir com um filme de fase estacionária líquida e usar partição. Já é disponível comercialmente, não é nem muito incomum, não é nem muito caro, e você não precisa de um equipamento especial, de um cromatógrafo líquido para coluna monolítica. Você usa exatamente o mesmo equipamento que você usa para HPLC convencional, para usar essas colunas monolíticas. Qual a grande vantagem da coluna monolítica? Quando você compara uma coluna monolítica com uma coluna empacotada convencional, a impedância de pressão é muito menor. Aquela equaçãozinha que eu mostrei já não vale mais. Você pode ter vazões consideráveis de fase móvel com pressões menores. Então aqui a gente está comparando, ó, coluna de 3,5 milímetros de micrômetro de partícula, 5 micrômetros de diâmetro de partícula, pressão versus vazão, e uma coluna monolítica, de mesmo tamanho, mesmo comprimento. Aplicando a mesma pressão nas três colunas, ó, a coluna com diâmetro de partícula 3 milímetros, você consegue 4 ml por minuto. A de 5, 2 ml por minuto, 4 ml por minuto, e a monolítica quase 10. Ou seja, você não precisa de uma pressão tão grande. É muito mais fácil você trabalhar com a coluna monolítica. Você não precisa daquela pressão absurda para ter vazão de fase móvel. Por outro lado, você também pode ter uma coluna de maior comprimento. Você vai usar a mesma bomba de alta pressão, todo o hardware que você tem, só que como a coluna tem menos resistência ao fluxo, você pode fazer uma coluna maior, ou seja, se ela tem o mesmo número de pratos teóricos por metro, mais pratos teóricos. E a eficiência de uma coluna monolítica é similar a uma coluna empacotada com diâmetro de partícula da mesma ordem de grandeza. Então a gente tem aqui, ó, os triângulozinhos são as colunas monolíticas, quadradinhos e círculos são colunas de diâmetro de partícula de 5 e 3,5 micrômetros, que é a altura do prato, velocidade linear de fase móvel. Dá para ver que a coluna monolítica ela tem exatamente o mesmo padrão de eficiência de uma coluna com diâmetro de partícula de 3,5 micrômetros, que é muito bom, nesse caso, que essa coluna monolítica em particular. Então é muito vantajoso o uso de colunas monolíticas. Substituiu completamente as colunas empacotadas convencionais? Por várias razões ainda não substituiu. A tecnologia para produzir coluna monolítica não é 100% dominada, ainda tem uma série de problemas práticos para se considerar, limitação nas fases estacionárias disponíveis, mas é uma vertente que achou um nicho importante e que talvez no futuro seja mais comum, se torne preponderante em comparação com as colunas empacotadas de partículas esféricas convencionais. Bom, a gente está falando aqui do material de recheio, de tipo de partícula, várias considerações. Quais seriam as fases estacionárias usadas nesses materiais? Fases líquidas, fases sólidas. Isso é algo que a gente vai discutir na próxima aula. Fases estacionárias e mecanismos de separação. Então, por hoje a gente fica aqui. Na próxima aula a gente vai começar a falar de fases estacionárias quimicamente ligadas e fases móveis. Então, boa noite a todos.
Até a próxima semana.